Oi, pessoal. Eu vou contar uma história verídica que aconteceu no Canadá por volta de 1965. É sobre os gêmeos Bruce e Brian. Os gêmeos, quando estava com 6 meses de idade, eles começaram a apresentar dificuldade para urinar. Os pais os levaram ao médico e foi diagnosticado que eles precisariam passar por uma cirurgia de fimose, chamada circuncisão. Então, o primeiro a ser submetido ao procedimento foi o Brian, que lamentavelmente recebeu uma descarga elétrica através da agulha. Na época, o procedimento não era convencional. E então o bebê teve seu órgão genital queimado. E em poucos dias ele caiu. E ele foi totalmente mutilado. Então, o bebê ficou sem o seu pênis. Aí os pais, para evitarem, não correrem o risco de acontecer o mesmo acidente, não permitiu que o outro irmão se submetesse ao mesmo procedimento. É possível imaginar o desespero dessa mãe, o desespero desse pai em meio a essa situação tão trágica. Eles não tinham esperança de como resolver esse problema. Então, passado um tempo, a mãe viu em um programa de TV que estava sendo apresentado um psicólogo que afirmava, através de suas experiências, que o indivíduo nasce neutro e que o comportamento, as informações, a educação recebida do lado externo é que iam definir se ele seria homem ou mulher. Quando a mãe dos garotos viu esse programa, isso tudo sendo apresentado através desse médico, Dr. John Money, um psicólogo que na época estava muito famoso por apresentar essa possibilidade inovadora. Então, ela imediatamente se programou para ir até esse psicólogo. Levou os filhos. O psicólogo ficou muito entusiasmado, muito animado, porque teria então em suas mãos a possibilidade de provar, né, ao mundo que a sua teoria na época chamada por ele teoria da identidade de gênero ganharia então uma base científica. Ele então conseguiria provar que a sua teoria faria todo sentido. Qual teoria? Essa que eu mencionei, que o indivíduo na sua infância recebendo as informações que vão provocar um interesse ou para o masculino ou para o feminino, são essas informações sociais, culturais e educacionais que vão construir a identidade do indivíduo. Pois bem, então, o Dr. John Money tem em suas mãos a grande chance de provar ao mundo que a sua teoria da identidade de gênero fazia todo sentido. Ele começou então a orientar os pais como eles deveriam fazer com o menino Brian, para que ele então se tornasse uma menina. E foi isso que os pais fizeram, seguiram todo o passo a passo do Dr. John Money, e em pouco tempo os pais já haviam trocado o nome do garoto, orientado pelo Dr. John Money. Já não se chamava mais Brian, mas sim Brenda. Em pouco tempo, os pais estavam vestindo o menino com roupas de menina, oferecendo brinquedos de menina, enviando o garoto à escola com roupas de meninas, e o menino não conseguia se encontrar naquele ambiente, naquele universo de menina. E isso provocou transtorno, depressão, bullying, né? Porque na medida que ele ia se desenvolvendo, o corpinho dele era diferente do corpinho das meninas com quem ele se relacionava. Então,
os meninos começavam a fazer crítica sobre o jeito dele, a fisionomia dele, que era diferente. Os pais deixaram o cabelinho dele crescer. Enfim, toda essa parte externa, os pais fizeram com que se transformasse numa versão menina. Os pais foram seguindo todo o passo a passo do Dr. John Money e uma vez ao ano os pais levavam os meninos ao consultório do Dr. John Money. E lá dentro os pais não entravam, quem ficava lá dentro era só o Dr. John Money junto com os meninos. E lá o Dr. John Money fazia algumas experiências, né, algumas orientações do tipo, insinuava relação sexual com o Brian e o Bruce e ensinava que o Bruce deveria fazer o papel masculino e que o Brian, que era então agora a Brenda, deveria fazer o papel feminino e ensinava como eles deveriam se tocar, se comportando como menino e menina. Entre outras coisas, o Dr. John Money orientou os pais que eles deveriam ter relação sexual na frente dos meninos, deveriam andar nus na frente dos meninos para tornar esse aspecto da sexualidade muito natural na cabeça dos meninos. E o tempo passou e a Brenda agora, ela não conseguia se identificar, né? Ela não conseguia entender o que havia de errado com ela. E quando se tornou adolescente, pediu para conversar com o pai e disse que se o pai não contasse toda a verdade, o que havia de errado com ela, ela iria se suicidar. O pai contou toda a verdade. E depois de um tempo, o garoto decidiu que gostaria de procurar ajuda para fazer uma cirurgia para a reconstrução do seu órgão genital. E que ele trocaria o seu nome. Não se chamaria mais Brenda, mas se chamaria Davi, porque ele dizia que assim como Davi da história bíblica, ele também enfrentava um gigante, que é toda essa história triste. E foi isso que aconteceu. Ele procurou por uma cirurgia para reconstrução sexual e depois mudou o seu nome. Agora ele se chamava Davi Heimer. A essa altura, a mãe estava já em profunda depressão, porque os pais foram acompanhando tudo aquilo, toda aquela orientação recebida pelo Dr. John Money e foi vendo que não estava dando certo. Então, aquela história do Dr. John Money que quando a criança, na fase tenra, recebe orientação, educação sexual voltada ou para o masculino ou para o feminino e que isso define então a sua identidade, isso não passou de uma ilusão. E o Dr. John Money estava dando entrevista uma atrás da outra dizendo que estava correndo tudo bem, que estava um sucesso a sua experiência, mas não era isso que estava acontecendo. Estava um caos instalado na família Heimer. A mãe vendo tudo aquilo não acontecendo conforme foi prometido, o filho com transtorno, o outro filho começou a usar drogas, teve problema psicológico, a mãe com depressão, o pai mergulhado no álcool. E tudo isso era escondido do Dr. John Money. Ele passava a ideia de que estava tudo dando certo, estava sendo um sucesso a sua experiência. Era mentira. Passado o tempo, o Davi agora, Davi Heimer, ele se casou, construiu família, mas a marca, o trauma permanecia muito forte e ele não conseguia se libertar desse pesadelo. E então ele deu entrevista na TV da época, contando toda a verdade e desmascarou o Dr. John Money. Em 2004, pouco antes de 2004, o irmão cometeu suicídio e a mãe estava em profunda depressão, o pai no alcoolismo. E
Davi Heimer cometeu suicídio em 2004, porque ele não aguentou o trauma, a marca de todo esse sofrimento causado pela tentativa de provar que a identidade de gênero, que hoje conhecemos como ideologia de gênero, tem base, na época tinha base científica. E tudo isso nós entendemos a partir de resultados de experiências científicas que não faz o menor sentido. Que a ideologia, né, a palavra já diz, conjunto de ideia, isso tudo está numa proposta imaginária e fora do campo científico. E que isso só acarreta uma série de prejuízos emocionais, sociais, psicológicos, físicos, comportamentais, e foi isso que aconteceu com o Davi Heimer. Ele não aguentou. Então, nós temos percebido que há uma campanha incentivando tanto criança, adolescentes, jovens, que é preciso buscar um gênero com o qual a pessoa se identifica. E que isso é a solução, na verdade isso é um problema. A Associação Americana de Pediatria lançou recentemente um boletim, e não só a Associação Americana, várias outras associações de pediatria de várias outras partes do mundo têm lançado boletim informativo orientando, alertando sobre os problemas causados pela ideologia de gênero. Nesse boletim da Associação Americana de Pediatria, consta 8 tópicos que mostram os problemas causados pela ideologia de gênero. E todos no campo psicológico, no campo físico, no campo social, uma série de prejuízos. Porque, de acordo com a Associação Americana de Pediatras, a criança que mostra uma certa confusão a respeito da sua identidade sexual até os 12 anos, essa confusão por volta dos 12 anos, ela se vai. E que os pais têm que ter muito cuidado para poder orientar os seus filhos e não induzi-los diretamente à homossexualidade. Então, veja, nós temos hoje uma gama muito grande de possibilidade para a introdução de hormônios, tratamentos e até mesmo cirurgia para a troca de sexo. E esse não é o caminho. Esse é o caminho para um problema ainda maior, porque, de acordo com as pesquisas científicas, as pessoas que apresentam transtornos, problemas, confusões a respeito desse assunto, antes da cirurgia para a troca do sexo, depois que ocorre a cirurgia, esses problemas aumentam em 40%. E grande parte começa a ter pensamento suicida, e uma média de 40% comete suicídio. É só buscar dados na internet mesmo, a gente encontra esses dados. Então é preciso ter muito cuidado. E na escola, lamentavelmente, a gente tem percebido que tem sido oferecido um ensino voltado para essa ideologia. Então, eles defendem que o ensino da ideologia de gênero é para educação sexual, quando, na verdade, há um interesse em despertar na criança o desejo por experimentar diversas formas de sexualidade. E isso é um crime. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com o que tem sido feito nas escolas com os nossos filhos e precisamos, sim, buscar orientação, conhecimento para a gente poder estar preparado para orientar os nossos filhos. Então, eu deixo aqui essa história com um objetivo de alerta e que Deus nos ajude a cuidarmos dos nossos filhos, a orientarmos os nossos filhos e a nos posicionarmos de forma contrária a todas essas ideologias tão perigosas que têm sido nos apresentadas, principalmente nos dias de hoje.